It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought... Olá pessoal, meu nome é Renan Nunes e esse é mais um vídeo do canal Renan's Books. Bom, hoje eu vou estar dando continuidade ao vídeo anterior em que eu falo que eu comecei a ler os livros do John Green. No caso, no primeiro vídeo eu falei que li A Culpa das Estrelas e depois Quem é Você, Alaska. Hoje o vídeo é sobre Cidades de Papel e Will e Will, Um Nome, Um Destino. Esses dois livros eles são meio diferentes um do outro, mas vamos começar então pelo Cidades de Papel, que foi o primeiro que eu li, dos dois, né? Esse livro, ele começou muito bem, muito legal, muito agitado, aí depois se arrastou durante a metade do livro todo e no final voltou a ficar legal. Deixa eu explicar para vocês. Esse livro, o nome do personagem principal é Quentin Jacobsen. Ele, digamos assim, ele é apaixonado pela vizinha dele. No início da história, ele e a vizinha dele, que é a Margot Hoff Spiegelman, eu acho que é assim que se fala. No início do livro eles são pequenos, eles têm mais ou menos uns 8, 9 anos, e eles veem no bairro deles lá um cara morto. Aí eles chamam a polícia. De noite eles conversam e tal pela janela, e depois desse dia eles nunca mais se falam, só se veem na escola e um não cumprimenta o outro. Passado alguns anos, eles estão na escola, já são adolescentes, e ele tem os amigos dele, que os principais são o Bean e o Radar, e ela tem lá os amigos dela, e de repente, de noite, ela aparece na janela dele, de madrugada, assim, meia-noite, pedindo ajuda dele, pedindo o carro dele emprestado para ele ir numa aventura com ela. E ele acaba indo, e eles vivem uma grande aventura. Por quê? Ela descobre que o namorado dela está traindo ela, e ela quer se vingar, tanto dele como das amigas dela, porque uma não contou, a outra está traindo com o namorado dela, então ela quer se vingar de todo mundo e pede ajuda a ele. Ela se vinga de todo mundo, né, com a ajuda dele, e quando eles voltam para casa já está quase na hora de acordar para ir para a escola, porque isso é no meio de semana. Então, quando ele acorda, ele vai para a escola e ela não está lá. Ela sumiu misteriosamente e ela não voltou. Passa dias sem ter notícias dela. Os pais dela vão na casa dele, perguntar se ele sabe de alguma coisa e nada. Então, aqui a metade desse livro, assim, boa parte dele, só que tudo mais ou menos, é ela desaparecida. Então a história meio que se arrasta com ele procurando ela, e ele pede ajuda aos amigos dele, aos amigos dela, porque ele está apaixonado por ela, está fissurado por ela. Então o livro se arrasta e a história começou a ficar chata com ele procurando, e ela deixa algumas pistas dizendo o paradeiro dela, onde que ela foi depois da aventura, e ele acaba descobrindo várias coisas dela, onde que ela ficava. Ela gostava, por mais que ela fosse popular, ela gostava de ficar sozinha, de refletir. E no livro, as cidades de papel citadas são como se fossem cidades abandonadas, cidades fantasmas, bairros fantasmas. E ele descobre vários bairros fantasmas, várias cidades de papel, pela redondeza ali onde ele mora, do bairro, da cidade dele, que é Orlando. E aí ele vai nesses bairros atrás dela, procurando, ver se ela está lá. Eu até separei para vocês aqui um trechinho, só para vocês verem como é monótono. Tem uma cena aqui que fala assim, ó. Ele encontra uma cidade lá de papel, uma cidade abandonada, e tem uma árvore assim, aí fala assim, ó. Era só uma árvore, sozinha no meio da poeira cinzenta. Sentei-me recostado nela e tentei recuperar o fôlego. Odiava o fato de estar sozinho. Odiava aquilo. Soquei a terra com os punhos e fiquei ali, batendo e esmurrando sem parar, a areia se espalhando pelas mãos até que eu cheguei às raízes da árvore, e ainda assim continuei, a dor vibrando nas minhas palmas e pulsos. Até então eu não havia chorado por Margot, mas enfim chorei, golpeando o chão e gritando, porque não havia ninguém para me ouvir. Eu sentia saudades dela. Continuei ali, mesmo depois de meus braços se cansarem e os olhos cerrarem, sentado, pensando nela, até a luz do dia ficar cinza. Então, o livro fica nisso, fica ele chorando, procurando por ela. Eu fiquei pensando assim, às vezes ela não está nem aí por ele. E o livro é passado durante o fim do ensino médio deles, as últimas semanas antes da formatura.
e aí ela some, né, um pouquinho antes da formatura, e aí que o livro começa a melhorar, porque no dia da formatura, digamos assim, que ele descobre onde que ela tá. Ele descobre mais ou menos um paradeiro. E ela tá lá em Nova York. E ele tá em Orlando, na Flórida. Então são muitos quilômetros para eles percorrerem para chegar a ela. E nesse dia, no dia da formatura lá, ele ganha um carro. Então esse carro é o veículo que leva eles até ela. Ele, a princípio, quer ir sozinho. Mas acaba que os amigos dele e uma amiga dela, que agora é a namorada do amigo dele, vai junto. Então vai ele e mais 3. São 4, na verdade. E aí o livro volta a ficar legal, volta a ficar animado. Durante o percurso é muito engraçado eles tendo que entrar nas lojas para comprar alimento e roupa também, porque os dois amigos dele estão com a Becca, que é a Becca lá da formatura. Então eles estão parecendo que estão com vestido. E eles compram roupa, compram alimento, compram bobeira e vão seguindo. Acho que são mais de 20 horas de viagem. Então aqui no final aparece assim, hora 1, hora 2, hora 3 e acaba sendo divertido. Eles quase sofrem um acidente na estrada, mas por fim chegam lá e encontram ela abandonada, lá numa casa lá abandonada. E aí eu descobri que é verdade que eu imaginava. Ela não estava praticamente nem aí para ele e nem aí para os amigos, muito menos para os amigos. Mas acaba que tem um final legal, eles se beijam, eles ficam, né? E dá um mistério, será que se ela voltou ou se ela continuou lá? Porque eles com certeza voltaram, mas o livro não fala, terminou de uma forma assim, bem legal, mas não deu, só deu um mais ou menos para os dois lados. Às vezes, será que ela voltou para a cidade deles lá? Ou então se ela continuou lá em Nova York? E, digamos assim, esse livro é um livro bom, mas não superou A Culpa das Estrelas e nem o Quem é Você, Alaska. Então vamos então partir para o outro livro, que é Will, Um Nome, Um Destino. Esse livro aqui, o John Green escreveu em parceria com o David Levitan. Eu não conhecia esse outro escritor, nunca li nada sobre ele, nunca li nada dele, mas digamos que os dois escrevem muito bem, porque esse livro não é um livro ruim, é um livro bom. Como eu disse no meu vídeo anterior, falando do John Green, eu tenho 4 livros dele. E esse livro aqui, eu não comprei nenhum dos 4 livros esse ano, eu comprei em 2013. E esse livro aqui, a minha edição, é essa capa prata. Essa edição é da Galera Records, essa da editora Galera Records. E eu vi que eles lançaram com uma outra capa, uma capa azulada. E infelizmente, como eu comprei em 2013, a minha capa é essa daqui mesmo, que eu não achei tão bonita como a azul, a capa nova. Mas a história é a mesma. E, gente, esse livro aqui ele tem uma proposta GLBT. Os dois personagens são diferentes um do outro. E eu achei muito legal que um capítulo, por exemplo, o capítulo 1 foi o John Green que escreveu. O capítulo 2 já é a história do David Levitan. E cada um não envolve o outro. Só que mais ou menos assim, depois da página 100, os dois Will se encontram de uma forma assim, bem inesperada. E a história segue, continua com o capítulo 1, um autor, e o outro capítulo é de outro autor. Mas aí a história se entrelaça, os personagens se entrelaçam, um personagem envolve o outro, um personagem está no capítulo do outro. Então aí que a história começa a se entrelaçar. Eu achei muito legal, mas eu achei que, como são os dois Wills, ia ter alguma coisa relacionada aos dois, os dois iam se envolver, ou alguma coisa assim. Mas não. E outra coisa, os dois Wills são os dois personagens principais, mas tem um personagem aqui, que é o Timmy Cooper, que ele é o melhor amigo de um dos Wills. E ele começa a ser mais ou menos o protagonista da história, porque ele é tão falado, a história é tão centrada nele. Ele aqui no caso ele está produzindo um espetáculo, uma peça lá de teatro, tipo da Broadway. Então é tão focado nessa história dele, tão focado nele ensaiando e tal, que ele acaba virando um dos principais. E é ele mais ou menos que une os dois Wills. Ele que está no meio dos dois. Um é amigo de um e um se relaciona com o outro Will. Um Will, que é o Will do John Green, ele é hétero, e aqui também é falado da história dele com a Jane, que é uma personagem lá, amiga também do Timmy Cooper.
e a história também vai desenvolvendo o amor deles, o namoro deles. Ele é cheio de regra, então ele meio que prefere não sair da rotina, digamos assim. Aí acaba que ele se envolve com ela, no final eles já estão namorando. E o outro Will do David, ele já é homossexual, e ele se envolve com Tini, depois eles largam um do outro. E aí meio que isso dá a história do musical, do espetáculo lá, que envolve a vida do Tini Cooper. No final tem o espetáculo, eu achei muito divertido o espetáculo. Os dois Wills vão, e o finalzinho eu achei muito legal, porque o Will do David, ele convida vários Will Graysons da cidade, lá do país, para assistir o espetáculo. Então no final tem vários Wills na plateia, além dos dois principais. Eu achei isso muito interessante, achei essa união dos dois muito legal, deu um livro muito bom. E é um livro que eu indico para vocês, tanto esse quanto esse, qualquer um dos dois. Mas, volto a dizer, nenhum dos dois supera Quem é Você, Alaska, que eu gostei muito. E tô doido pra ver esse filme. Esse daqui também eu soube que vai ser lançado o filme. O filme, inclusive, o personagem do Isaac, lá da Copa das Estrelas, que vai ser o personagem principal desse livro, o Quentin Jacobsen, ele que vai fazer o personagem dele. Eu espero que o John Green continue escrevendo bem assim. Esses 4 livros dele eu li em poucos dias e devorei, porque eu gostei muito da escrita dele, ele escreve muito bem. E, gente, tem um livro do John Green, que é o Teorema Catherine. Eu não comprei ele, porque eu vi vídeos, resenhas falando mal dele, desse livro, falando que de todos os livros esse é o pior. E eu não pretendo comprar esse livro, Teorema Catherine. Tem um outro livro dele também, que é o Deixa a Neve Cair. Ele e mais 2 autores que escreveram. Eu, uma hora, compro esse livro para ler. Parece que é bom, é um tema de Natal. Mas o Teorema Catherine eu não quero comprar, não agora, né? Não pretendo comprar. Espero que ele continue lançando livros bons. E é isso. Esse é o vídeo do Cidades de Papel e Will e Will. Um nome, um destino. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.